Olá, um bom dia. Hoje, quarta-feira, 3 de dezembro de 2025. E eu tava sentado aqui no sofá e me lembrei de um testemunho de um pastor da Assembleia de Deus, o pastor Aguinaldo. Ainda está nativo, não sei qual é a região que ele está, mas ele está nativo ainda. E eu vi esse testemunho quando aqui ainda pertencia ao campo de São Felipe e ele deu esse testemunho. Ele não me autorizou a falar, nem desautorizou, e foi um testemunho público, por isso eu vou relatar. E esse testemunho me faz lembrar que Deus faz duas chamadas para o homem. Tem a chamada natural e uma chamada específica. Na chamada natural, o homem vai se o homem quiser. Mas na chamada específica, o homem não tem querer. Ele vai ou de um jeito ou de outro. Vou dar alguns exemplos aqui. Jonas foi uma chamada específica. Não tinha como Jonas fugir daquela chamada que Deus fizera para ele. Ele tentou fugir e pagou um preço muito alto. Conheci também a história contada pelo químico, o Dr. Arlindo Borges Santana Filho, Salvador, que um colega de químico, teve uma chamada para a obra e ele não queria, porque naquele tempo polo em Salvador, químico, era sinônimo de cartão de crédito. Nem cartão de crédito existia, mas bastava que você dissesse que trabalhava no polo, que tinha tudo. Então ele achou que seria uma humilhação deixar sua carreira no polo para seguir e ser pastor de uma igreja. Questões salariais. E um certo dia, ao manusear um produto químico, algo deu errado e ele perdeu a visão. Agora ele foi pastorear a igreja, mas cego. Então isso são chamadas específicas. E no caso do pastor Aguinaldo, não sei bem a cidade, uma cidade aqui no sul da Bahia, ele disse, mas eu não me lembro mais. Ele tinha duas padarias no caso, e Deus falara com ele fortemente que ele iria para a obra. Ele disse, como é que eu vou? Ele disse, poxa, eu não tenho condições de eu ir, eu, bem de vida, equilibrado aqui, duas padarias, muito boa, e para ir viver de igreja, não vou. E ele estava resistindo. Um certo dia, apareceu uma manchinha na mão dele, e ele foi ao médico. E o médico disse para ele, rapaz, isso aí é rançanias. Se afaste das suas padarias, porque se o povo descobrir que você está com rançanias, você está complicado. E ele se afastou das padarias. E foi gastando tudo que ele tinha. Vendeu a primeira, vendeu a segunda. Por último, descobriram que já aqui na Bahia já não tinha mais o que fazer. Eu não sei, um desses estados do sul, não sei se é no Espírito Santo, não sei bem, é um desses estados do sul, que tinha um hospital especializado em rançanias. E assim levaram ele. Só quando ele chegou lá, ele não tinha mais, ele não tinha mais pele no corpo em canto nenhum. A rançanice já tinha destruído tudo. Ele disse que a esposa dele, uma mulher jovem, bonita, disse que quando ia visitar, as pessoas não acreditavam, porque achavam que ele fosse um indigente. E ficavam com vergonha de perguntar, às vezes era uma enfermeira, às vezes era outra pessoa, o que é que a senhora é dele? Ela dizia, ele é meu esposo. Mas nada acontecia. Mas vou resumir um pouquinho. Antes dele ir para lá, antes dele viajar, até mesmo da Pintinha, perdão, vou retroceder, vou corrigir aqui. Antes desse processo dele chegar aí para o Rio Grande do Sul, apareceu o Rio Grande do Sul, não sei qual é o estado do Sul. É um dos estados. Apareceu um cidadão lá na casa dele e disse assim para ele, assim que ele rejeitou essa oportunidade. O cara veio do Rio de Janeiro, chegou na casa dele e falou assim, olha, você
vai ser cometido de uma doença que ninguém pode curar. Ninguém pode curar você. Agora, eu posso curar você. Só eu posso curar você. A pessoa diz assim para ele. E diz assim, agora para saber que é verdade, que Deus está falando com você, disse assim para ele, você tem um irmão nessa cidade, não tem? Ele disse, tenho. Ele disse, pois é, seu irmão essa semana comprou uma vaca preta, do chifre grande, o ubre grande, e botou lá no pasto. E essa vaca, cruzando a cerca de arame, rasgou o ubre da vaca, né? Rasgou o ubre da vaca, e seu irmão já quer vender. Onde é a casa do seu irmão? Ele disse, é tal, bora lá, vamos confirmar. E ele disse que chegou lá e perguntou ao meu irmão, você comprou uma vaca? Ele disse, comprei. Que cor é a vaca? Ele disse, preta. Ele disse, mas eu já estou querendo vender. Porque a vaca passou por parte do vizinho e terminou rasgando o ubro. E ele diz, aí o homem vira para ele e diz, Deus falou ou não falou com você? Pronto, subiu. Aí vem esse processo dele ir para para lá, para esse hospital especializado. E ele foi. Depois de muito tempo internado, eu não sei quanto tempo internado, fizeram uma junta médica e essa junta médica chama ele e diz assim, você é nordestino? Ele disse, sou. Cabra macho de verdade? Ele disse, sou. Ele disse, pois bem, encomenda um paletó de madeira, porque para você não tem mais jeito. Então, nós não temos mais o que fazer com você. Então, só um paletó de madeira. Isso é o caixão. Você vai morrer. E mandou ele para casa. Daquele jeito. Sem pele, encanto nenhum. Chegando em casa, poucos dias depois, quem foi que apareceu? O mesmo cidadão que anteriormente, antes da doença surgir, apareceu na casa dele. Apareceu na casa dele e disse, entra aqui no meu carro. Aí foi para o Rio de Janeiro. Se eu não me engano, foi o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, aquele cidadão disse, nós vamos para alguns círculos de oração. E, na verdade, ele ia para o círculo de oração, mas não podia, para você ter uma ideia, ele não podia nem usar roupa. Ele usava uma toalha, passava uma toalha na cintura para ir para o círculo de oração. E assim ele ia. E um daqueles círculos de oração, enquanto as irmãs estavam orando com ele, no meio, o pregador lá de cima, o pastor lá de cima disse assim, irmãos, enquanto as irmãs estavam orando por esse irmão, eu vi um fogo desceu do céu em cima dele, no meio das irmãs. Irmãos, e para a glória de Deus, quando terminar a oração, o pastor Aguinaldo estava totalmente curado. A pele dele tornou-se como a pele de uma criança. Agora Deus deixou um sinal. Qual foi o sinal? A rancelite estava tão profunda que já tinha destruído parte de um dos braços dele. Ele não tem sensibilidade em um dos braços. Eu não sei se é o esquerdo ou se é o direito. Porque até para pregar ele fica segurando o braço para não machucar, para não ferir. Porque ele não sente um dos braços. Porque era o que a rancelite já tinha feito. E terminou. Ele disse, agora eu vou te dar 3 armas poderosas para você fazer a minha obra. Uma delas, irmãos, que Deus deu, é o dom da revelação de uma forma extraordinária. Se ele colocasse as mãos na cabeça de uma pessoa, Deus revelava a vida da pessoa toda. A terceira, não sei. A segunda, Deus disse assim, tu vai para São Paulo agora, endereço tal, assim, assim, assim. Deu o endereço certinho para ele. E lá você vai procurar um homem grande 2 vezes. E ele não sabia o que isso significava. Tinha o nome da empresa, mas não tinha o nome do homem. Só sabia que o homem era grande 2 vezes e era o dono daquela empresa. E ele chegando lá, disse que contou a história que vinha amante de Deus e queria falar com um homem que era grande 2 vezes. E descobriu que aquele homem era um pastor renomado e tinha uma concessionária de veículo. E ele disse que quando ele senta com o pastor, o Espírito de Deus disse assim, diz para ele, para ir lá no interior do estado de São Paulo, lá, na loja dele, tal, assim, 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 tem carro roubado na loja dele.
Se ele não mandar tirar agora mesmo, eu vou mandar a Polícia Federal baixar a roça dele. Então, para você ver como Deus é maravilhoso. Com a chamada do pastor Aguinaldo, era uma chamada específica. E ele não pôde fugir dos projetos de Deus. Deus fez uma coisa tão grande, né, na vida dele, né, mas deixou a marca para que ele nunca esqueça do grande milagre de Deus. Então, se Deus tem uma chamada específica na sua vida, não há como você escapar dela. Ou mais cedo ou mais tarde, ou com dor ou sem dor, você irá fazer. Lembre-se de Jonas. Né? Lembre-se de Jonas. Lembre-se do químico em Salvador. Então, se Deus te fez uma chamada, obedece. Siga em frente. Confia tão somente. E que Deus te abençoe.